Olá pessoal, começa agora o Vozes do Cooperativismo, seu programa de toda semana aqui no Sistema Jangadeiro, e hoje uma edição completamente especial do Vozes do Cooperativismo. Estamos falando aqui diretamente do Seminário de Gestores Públicos, na edição de 2026, que tem tido vários debates importantíssimos sobre gestão pública, sobre inovação, sobre cooperativismo. Cooperativismo foi uma das discussões que foram introduzidas no Seminário de Gestores Públicos, o evento que foi organizado pela Prática Eventos, em parceria com vários outros importantes parceiros aqui do estado do Ceará, e não diferente, o Sistema OCB Ceará também esteve presente nessa estrutura, nesse evento deste ano. Dentro das discussões do Seminário de Gestores Públicos de 2026, nós tivemos uma importante palestra do Marcos Troijo, que é um dos palestrantes principais desta edição, e hoje nós recebemos o Marcos Troijo, né, nosso palestrante master aqui, que veio falar sobre economia, sobre gestão, sobre cooperativismo também, trazendo boas contribuições da sua experiência, que tem rodado o mundo como diplomata, também foi gestor de bancos internacionais, e trouxe para esse evento um debate importantíssimo em que a gente coloca do centro da discussão como o gestor público, o gestor de uma forma geral, deve se preparar para uma economia em transformação. Não é isso, Marcos? Bem-vindo. Rafael, grande prazer estar aqui com você. Bom, fala um pouquinho da sua biografia. Você foi presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, que é conhecido como Banco dos BRICS, né? Também tem passagens pelo governo federal, foi secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Mais recentemente tem atuado junto à universidade, liderado projetos, pesquisa, grupos também que têm debatido, inclusive, a questão do BRICS, a economia emergente mundial nesse momento, e tem passado aí por vários espaços de discussão, como o Seminário de Gestores Públicos, para falar sobre gestão, geopolítica, estratégia e pensar também esse mundo, né, esse mundo que passa por guerras, esse mundo também passa por aí mudanças tarifárias que vêm assombrando vários países, entre eles o Brasil, e uma discussão também sobre uma grande mudança tecnológica, que foi um pouco do que você falou aqui na palestra. Primeiramente, eu queria que você falasse aqui para o nosso público do Voz do Cooperativismo, o que te trouxe a Fortaleza para esse seminário. Bem, Rafael, eu vim apresentar algumas ideias sobre a relação entre duas funções fundamentais, né, da economia contemporânea, que é o gestor e o estrategista, né? O gestor, por vezes, com um horizonte de tempo um pouco mais curto, operando em ciclos de 24 horas, de 7 dias, e o estrategista, que é aquele que tem a sua mirada voltada para o futuro, para os ciclos mais longos, né? Eu acho que hoje um dos principais atributos da economia mundial é a geopolítica, como você também mencionou. A geopolítica se tornou tão influente nas decisões de empresas, de países, que eu acho até que da mesma maneira que na economia, né, nós dividimos a ciência entre microeconomia, que tem um foco no consumidor, no empreendedor, e a macroeconomia, que é aquela que se concentra nos grandes agregados econômicos, existem os eventos microgeopolíticos, que ninguém se engane aqui, eles têm enorme repercussão, mas eles tendem a se concentrar num período razoavelmente mais curto de tempo, 4 ou 5 anos. E você tem as dinâmicas macrogeopolíticas, aquelas que acontecem ao longo de 20, 25 anos. Então, como nós temos que falar sobre gestão e estratégia, tratei um pouco daquilo que é mais cotidiano e daquilo que é um pouco mais de longo prazo, mas são todas dinâmicas que já começaram. Eu mencionei, por exemplo, o fato de que hoje no mundo as chamadas economias emergentes já representam uma contribuição para a formação da demanda global muito mais do que economias maduras. Falei sobre a crescente utilização de tecnologias e particularmente da inteligência aumentada. Isso não é apenas, é claro que é uma tendência, mas é também uma dinâmica já em operação. Então, temperando um pouco aquilo que é de mais curto prazo, com mais longo prazo, eu acho que em nível municipal, estadual ou federal, essa que deve ser a filosofia, gestão e estratégia juntos. Foi a sua primeira vez em Fortaleza? Não, já tive em outras ocasiões aqui. Gosto sempre muito de vir ao Ceará e a essa grande cidade de Fortaleza. Não disse antes, seja bem-vindo mais uma vez a Fortaleza. Continuando nessa abordagem, nessa discussão sobre geopolítica, para situar também o nosso público a respeito desse mundo que a gente está vivendo, né?
A gente falava até bem pouco tempo de um mundo em cenário de globalização, onde a economia, as empresas, né, se transnacionalizavam, ocupavam mais de um território. Hoje em dia a gente está vendo a discussão, inclusive com o tarifaço dos Estados Unidos, e essa discussão toda que está tendo também impacto no Brasil, de alguns países se fechando, tentando, de alguma forma, reduzir o impacto da economia na sua economia nacional das ações de empresas ou organizações empresariais internacionais. O que isso tem de balanço nesse momento? Que mundo é esse que se transformou de um mundo em que estava em grande expansão para um mundo hoje que volta a se concentrar nos Estados nacionais? Veja que coisa curiosa, Rafael. Se a gente entrasse num túnel do tempo e voltasse para 2005, 2006, e esse fosse o tema sobre a nossa mesa, talvez uma das principais referências que nós utilizaríamos seria de um grande colega seu, jornalista, que é o Thomas Friedman, né, colunista do New York Times, que publicou um livro chamado O Mundo é Plano. E naquela época, mais uma vez, perspectiva de 20 anos atrás, haveria cada vez menos restrições a exportações e importações, menos obstáculo ao fluxo internacional de investimentos, uma tendência crescente à formação de áreas de livre comércio. Então, ou seja, esses eram os vetores daquilo que a gente poderia chamar de uma globalização profunda. Uhum. Mas eu comecei a perceber que havia alguma espécie de sinais invertidos, né? Em 2008 você tem uma grande crise econômica que está associada às hipotecas nos Estados Unidos e os seus derivativos financeiros em outras praças, a chamada Grande Recessão. Em 2011 você tem uma crise de países de economia mediterrânea que também passaram por dificuldades macroeconômicas muito severas. E eu, assim, tentando perseguir, né, essas tendências todas, acabei publicando um livro 10 anos atrás chamado Desglobalização, Crônica de um Mundo em Mudança. Meu livro foi publicado antes dos britânicos decidirem sair da União Europeia e antes mesmo da primeira eleição do presidente Trump. Então tem uma tendência de desglobalização, como você bem reconheceu, Rafael, no mundo. Agora, eu não entendo desglobalização como significando o oposto à globalização. A gente deve entender desglobalização da mesma maneira que a gente entende a palavra desaceleração. Por exemplo, quando um veículo está desacelerando, não significa que ele parou. Significa, às vezes, que a progressão continua, só que em ritmo mais lento, exige mais prudência do motorista, porque a estrada é muito sinuosa, ela está esburacada, tem muita neblina no ar. E é curioso que, às vezes, esse fenômeno de desglobalização leva a uma outra reglobalização. Te dou um exemplo. Eu morei alguns anos, agora recentemente, na China. Os europeus e os chineses estavam numa disputa muito grande. Sim. Né? Foi o presidente Trump anunciar novas barreiras tarifárias, né, no comércio internacional de diferentes parceiros com os Estados Unidos, que os europeus e os chineses voltaram a se conversar, parecem amigos de infância. Eu fui um dos negociadores por parte do Brasil do chamado Acordo Mercosul-União Europeia. Sim. Nós concluímos as negociações. Em que ano foi? Em junho de 2019, em Bruxelas. Sim. Eu lembro até que quando a gente saiu de Bruxelas, muita gente achava que em 6 meses os europeus já iam mandar o texto que havia sido concluído para aprovação no Parlamento Europeu. Só que aí também no ano seguinte veio a Covid-19, né? Toda aquela coisa toda. Isso tirou foco. Agora, foi o presidente Trump ser reeleito em novembro de 2024 que os europeus que estavam com o acordo na gaveta falaram assim, não, é isso que nós temos para hoje, vamos tirar aqui. E, portanto, às vezes, uma tendência que é geopoliticamente adversa, como é o caso da desglobalização, ajudou a uma outra globalização, que é, por exemplo, a aproximação entre países do Mercosul, né, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e os países da União Europeia. Mas acho que você tem toda a razão. Nós estamos num momento em que existem mais individualismos nacionais, né, do que em outras ocasiões. Eu percebo isso não apenas nos Estados Unidos, mas também em relação à China. Eu acho que os chineses têm se pautado muito pela lógica de que eles estão trabalhando para tornar o maior número de países dependente da China e a China se tornar menos dependente também do maior número de países possível. É o que alguns estão chamando de autonomia estratégica. Eu vou querer entender um pouco mais sobre a China nesse cenário, o Brasil também nessa rede aí, nessas trocas, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo do Voz do Cooperativismo. Não sai daí.
Estamos de volta com Voz do Cooperativismo, aqui diretamente do Seminário de Gestores Públicos, numa edição especial do nosso programa, que recebe o Marcos Troirro, que é aqui economista, diplomata, cientista político, tem discutido e abordado as temáticas que movem o mundo nesse momento, um mundo em transformação, um mundo em mudança, não só do ponto de vista econômico, mas também geopolítico, como nós falávamos no bloco anterior. Marcos, China é um item fundamental, falávamos no bloco anterior sobre isso, para a compreensão do mundo contemporâneo. A gente falava também que há um cenário de mudança estratégica, onde novas relações podem ser constituídas a partir do momento, por exemplo, que uma grande potência como os Estados Unidos dialoga ou não com determinados países, como aconteceu recentemente nessa discussão tarifária, pegando sobretudo, por exemplo, o Brasil e a China. Aí eu quero primeiro, nesse contexto, situar a China. A China busca ser aquilo que os Estados Unidos foram num passado recente, como, né, o país que estava ali no centro do mundo, que a gente pode dizer assim, tanto do ponto de vista econômico como também político? Rafael, eu sempre me vale muito das análises de um economista agora já falecido, chamado Angus Maddison. Ele chegou a ser economista-chefe da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E ele talvez tenha sido um dos intelectuais mais ambiciosos da história. Por exemplo, ele se predispunha a fazer coisas do tipo calcular qual que era o PIB do mundo no ano em que Jesus nasceu, qual que era a população do mundo no ano em que Jesus nasceu. E uma das análises que ele fazia era quais foram as principais economias, né, assim, do ponto de vista de impérios, né, unidades políticas autônomas ou independentes, ao longo dos tempos. E se você pegar assim, de tempos imemoriais até essa mega sequência de inovações, que em geral ficam debaixo de um guarda-chuva, que hoje nós chamamos de Revolução Industrial, as duas grandes economias do mundo foram daquele espaço que a gente hoje chama de China, e daquele outro espaço que hoje a gente chama de Índia. Né? Ao longo do tempo, essas foram as duas grandes economias. Se aí você tem uma pequena ilha britânica, né, que vira epicentro de uma série de revoluções tecnológicas, né, de produtividade. A Revolução Industrial foi, sobretudo, uma revolução de produtividade, né, também em escala. Uma inclusão tecnológica que fez a produtividade aumentar, no caso. Exatamente. Ou seja, ciência e tecnologia voltadas ao incremento do desempenho empresarial, do desempenho das empresas. E como resultado de tudo isso, o meridiano de Greenwich da atividade econômica saiu da Ásia e foi para o Ocidente, sobretudo a partir da Inglaterra. E aí, ao mesmo tempo, você vai tendo a emergência de um outro grande ator, né, que demora um tempo para ultrapassar a Inglaterra. Né, isso acontece só na década de 70 do século XIX, 1870, quando os Estados Unidos ficam maior do que a Inglaterra. Me permita um parêntese. O que leva os Estados Unidos a ficar nessa posição? Foram ali o pós-guerra, o posicionamento após as guerras? Uma série de fatores. Né? Isso acontece antes dos pós-guerras. Aliás, os Estados Unidos tiveram um período, né, em que a Europa foi muito afetada por destruição de infraestrutura, por conta de conflitos militares, como você estava bem mencionando, e os Estados Unidos estão ali protegidos por dois vizinhos geopoliticamente frágeis, né, ou seja, o Canadá e o México, estão protegidos por dois grandes mares oceanos, o Pacífico e o Atlântico, e você tem, entre aspas, a clonagem de muitas instituições que estavam lá na Europa. Né? Na Inglaterra, por exemplo, você tem Oxford e Cambridge. Aí você tem, até do ponto de vista arquitetônico, universidades que parecem com essas dos Estados Unidos, Harvard, Yale, Princeton, né? coisas desse tipo. E você tem também uma prática de economia de mercado, capitalismo competitivo, algo que clonava aquilo que estava sendo feito nas praças europeias, como é o caso de Londres, como é o caso de Amsterdã, né? Ou seja, aquilo que de mais moderno se fazia do ponto de vista de alocação de capital pelo critério do sistema de preços. E aí você tem a escala, né? Você tem, enfim, as fronteiras amplas dos Estados Unidos vai permitindo um aumento de dimensão que transforma a economia americana na maior economia do mundo a partir da década de 70 do século XIX. Agora, mais uma vez, tem gente que diz que com o crescimento relativo chinês, né, hoje uma China equivale a 4 Estados Unidos do ponto de vista populacional. Sim. Mas um Estados Unidos equivale a mais ou menos cerca de 40% a mais do que é a economia chinesa pelo PIB nominal hoje. Então, se essa conta está correta, né, mais ou menos, se a China dobrar de renda per capita
nos próximos anos, né, ela ainda assim terá uma economia per capita que é menos da metade do que a renda per capita dos Estados Unidos hoje. Mas será, por conta da força da sua população, do tamanho da sua população, a economia nominalmente 2 vezes maior do que a economia dos Estados Unidos. E essas coisas fazem a diferença, né? O tamanho tamanho importa. Não importa. Esses dias eu estava lendo, era uma observação de um sujeito que acompanha muito o setor de música, né, nas redes sociais, e ele comentava que, vamos supor que você tenha 40 milhões de pessoas estudando piano na China, e que desses 40 milhões de pessoas, 10% se tornem virtuosos, você tem 4 milhões, e desses 4 milhões, 10% desses 4 milhões sejam realmente excepcionais. Então você tem 400 mil pianistas exímios na China. Então, esse tipo de coisa realmente faz muita diferença. E você entende por que, por exemplo, hoje em algumas áreas, né, a China é o país onde você encontra mais torres de energia do vento, né, energia eólica, do que no resto do mundo junto. Você encontra mais placas de energia fotovoltaica em operação, energia solar, né, do que no resto do mundo junto. Você tem mais quilômetros de via férrea de alta velocidade, né, composições que trafegam, por exemplo, a mais de 300 km por hora, do que no resto do mundo junto. Então, isso é possível, a escala ajuda. Agora, os outros países não estão assistindo de maneira passiva, né? Aumentou o número de resistência que se tem à China, nos Estados Unidos, na Europa e mesmo no entorno geográfico da China, como o caso da Índia, da Indonésia, da Tailândia e tudo mais. Agora, é uma realidade com a qual a gente tem que lidar. No início do século, por exemplo, de cada 3 países do mundo, 2 tinham os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Hoje isso se inverteu. Hoje de cada 3 países do mundo, 2 têm a China como principal parceiro comercial. E no caso do Brasil, engraçado, o Brasil é tão peculiar, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que consegue ter superávit nas suas relações comerciais com a China. Ele vende mais para a China do que importa da China, e como a China é uma grande compradora de alimentos, o Brasil tem isso muito, né, na pauta de exportações. Hoje o Brasil é o país que acumula o maior superávit comercial nas suas relações bilaterais com a China. Vamos falar então de Brasil? Brasil se posiciona bem, pelo que eu entendi na sua palestra, a gente vai trazer aqui o nosso público também do Voz do Cooperativismo, dos dois lados, né? Se posiciona bem especificamente na relação nesse momento, porque tem ativos importantes que são interessantes, por exemplo, para uma nação como os Estados Unidos, e se posiciona também como esse exemplo que você acabou de colocar, né, da relação comercial com a China. Vamos começar pelos Estados Unidos, falando desse contexto, eu sei que de dificuldade, que eu queria que você contextualizasse mais elementos para a gente, né? O que levou, por exemplo, o Trump a recorrer a essa estratégia comercial e, né, política junto ao Brasil, e qual é o grande ativo brasileiro nesse momento que pode eventualmente dobrar Donald Trump? Veja, Rafael, eu em 1982 eu ganhei uma bolsa de estudos para ser estudante de intercâmbio nos Estados Unidos. Tinha 15 anos de idade, né? Olha aí. 1982. Hoje nós estamos em 2026, né? Isso. Então, o que eu ia te dizer é o seguinte: 45 anos aí, mais ou nesses menos. 44, 45 anos, eu voltei para os Estados Unidos praticamente todos os anos da minha vida. Depois eu morei lá como diplomata, né? Morei de 97 a 2001 como diplomata. Depois fui professor da Universidade de Columbia em Nova York. Sempre vou. Nesse período, eu nunca vi os Estados Unidos e o Brasil tão afastados quanto eles estão agora. Nesse momento. É muito ruim, muito ruim. Aliás, há 2 anos se comemoraram 200 anos de relações bilaterais e eu fiz uma conferência na Brazilian American Chamber of Commerce, na Câmara de Comércio, e disse, olha, os próximos 10 anos, na minha opinião, vão ser mais importantes do que os últimos 200. Porque o mundo está mudando muito, está mudando uma velocidade muito grande, e eu acho absolutamente deseconômico, improdutivo você ter as 2 maiores democracias do Ocidente, que são também as 2 maiores economias do continente americano, um relacionamento que é subótimo. Vou te dar um exemplo, por exemplo, na área comercial. Hoje os Estados Unidos têm um produto interno bruto de 30 trilhões de dólares, 30, 31 trilhões de dólares. E os Estados Unidos importam relativamente pouco, ou seja, eles compram do resto do mundo um percentual relativamente pequeno quando comparado ao seu próprio produto interno bruto. Eles importam 12% do seu PIB. Ora, 12% de 30 trilhões são 3,6 trilhões.
O que significa que esses apenas 12%, Rafael, são um valor superior ao PIB da França, que é a quinta maior economia do mundo. Ou é um valor superior ao produto interno bruto somado de todos os mais de 50 países do continente africano. Então é muito. Desses 3,6 trilhões de dólares que os Estados Unidos compram do mundo, antes mesmo do chamado tarifaço do presidente Trump. Sabe qual era a fatia de mercado, ou seja, quanto desses 3,6 trilhões vinha do Brasil? Não. 1%. O Brasil vende 36 bilhões de dólares antes do tarifaço para os Estados Unidos. Então, é muito pequeno. É verdade que os Estados Unidos são o principal investidor estrangeiro direto no Brasil. É verdade que na diversificação do chamado footprint, né, na dispersão corporativa que as transnacionais americanas fizeram ao longo do tempo, o Brasil sempre teve um papel importante, mas nós poderíamos estar fazendo muito mais coisas com os Estados Unidos, muito mais, muito mais, muito mais. Muito disso é falha nossa, né? Por exemplo, o Brasil teve uma chance concreta de ser um dos co-arquitetos da chamada Área de Livre Comércio das Américas. Eu lembro lá atrás. Por predileções ideológicas, acabou colocando isso de lado. E é também muito culpa dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos também tiveram a oportunidade de serem mais construtivos do que eles foram. Eu me lembro que nessa época de negociação da ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas, tinha um senador da Carolina do Norte chamado Jesse Helms. O apelido dele era Mr. No, senhor não, porque qualquer coisa sobre livre comércio ele falava não. E aí a gente acabou perdendo uma oportunidade que talvez não tivesse permitido essa emergência tão extraordinária do Sudeste Asiático e particularmente da China. Acho que uma parcela significativa da prosperidade gerada poderia ter sido resultado do que aconteceu nesse próprio continente. Então, nós não estamos num bom momento nas nossas relações com os Estados Unidos. O presidente Trump não apenas impôs 10% de tarifas, mas depois um adicional de 4% naquela carta de 9 de julho, Sim. relacionando isso à prisão injusta, né, vista por ele como injusta, do ex-presidente Bolsonaro. Depois, quando a Corte Suprema americana derrubou essas tarifas, ganhou força, né, uma investigação no âmbito do Departamento Comercial americano contra o Brasil. O resultado dessa investigação foi anunciado há alguns dias, né? Então o Brasil corre o risco de ter cerca de 37,5% de tarifas sobre algumas das suas exportações. Agora, do ponto de vista macroeconômico, Rafael, isso significa muito. Para setores específicos, indústrias específicas, regiões específicas do Brasil, é muito ruim. Mas vamos lá. Hoje o Brasil tem um PIB de 2,6 trilhões. Né? Nossas exportações para os Estados Unidos são 36 bi. Uhum. Daquilo que a gente exporta para os Estados Unidos, apenas um quarto seria sujeito a tarifas, porque o resto está nas chamadas listas de exceções. Carne, aeronaves, petróleo, café, que são itens também que têm um peso muito importante na composição dos índices inflacionários nos Estados Unidos. Então a incidência é pequena. Agora, mais uma vez, cria-se um alarde político, é muito ruim, é melhor não ter. O Brasil deve trabalhar muito para que não tenha. E em relação à China, eu acho que a grande... A gente vai falar de China Claro, daqui a perdão. pouquinho. Vamos Daqui lá. a pouquinho a gente fala de China, porque a gente precisa fazer mais um intervalo aqui no Voz do Cooperativismo, então não sai daí que voltamos já já.
Estamos de volta com Vozes do Cooperativismo, que hoje recebe Marcos Troirro, que é diplomata, foi presidente do Banco do BRICS, que a gente vai falar daqui um pouquinho sobre esse importante espaço também. Mas no bloco anterior, Marcos, falávamos sobre o papel da China nesse momento na economia, na relação também, né, política com o Brasil. Falávamos das dificuldades que o Brasil tem tido com os Estados Unidos ultimamente, mas como é que está a China nesse cenário? A China se apresenta como um parceiro, eventualmente, para cobrir esse espaço de alguns bilhões que os Estados Unidos têm aí na balança comercial brasileira, e também como um importante parceiro político, pensando no contexto específico da atual presidência, por exemplo? Então, Rafael, eu acho que os chineses eles estão buscando os seus próprios interesses, né? Eles são China Futebol Clube total, né? Que norteia as decisões, estratégias e empatias dos chineses não são necessariamente as considerações de natureza ideológica, mas eles fazem aquilo que é necessário para eles, de acordo com as prioridades deles. Quando existe um casamento de conveniência, as instituições, perdão, as relações fluem bem. Quando não existe essa coincidência de interesses, as coisas não vão tão bem. Nesse momento existem muitos pontos de convergência entre os interesses do Brasil de vender mais para a China e os interesses dos chineses em criar alternativas de fornecimento, por exemplo, de alimentos ou outros itens em que o Brasil é um vendedor confiável, previsível, estável. Eu diria que no caso da China, a principal lição de casa não é dos chineses, é nossa, né? Quer dizer, aquilo que a gente vai fazer com os excedentes que são gerados para nós a partir da venda dos chineses é problema nosso. Por exemplo, nós poderíamos utilizar esses recorrentes, né, saldos comerciais, para tentar aumentar o percentual da renda brasileira, né, do investimento brasileiro, que é destinado à pesquisa, desenvolvimento e inovação, que no limite é antessala dos grandes choques de produtividade, né, do aparecimento de tecnologias ou práticas inovadoras, disruptivas. Enfim, assim que eu terminei na faculdade, né, prestei o concurso do Itamaraty, entrei no Ministério das Relações Exteriores, fui trabalhar na área de ciência e tecnologia. Eu me lembro que no início dos anos 90, um chefe meu me pediu para fazer uma comparação entre quanto cada país investia em pesquisa, desenvolvimento e inovação como fatia do seu PIB. Então, sei lá, o Brasil aparecia com 1% e a China com 0,2%, ou seja, comparativamente o Brasil investia 5 vezes mais do que a China. Se você vai ver esses mesmos números hoje, a China está investindo 2,5%, 3%, que é a média dos países da OCDE, aquele clube de países ricos. O Brasil continua com os mesmíssimos 1%. Então, quer dizer, depende mais de nós, eu acho, que dos chineses. Porque eles vão comprar aquilo que eles têm necessidade, né? Agora, é verdade também que existem muitas resistências em relação à China. Diferentes empresas e países estão diminuindo a sua exposição a risco na China. Não é apenas por conta de uma guerra comercial, mas é por conta também de outras coisas, como, por exemplo, a memória da experiência de estar na China para corporações ou para aqueles que dependiam da China para fornecimento durante o período da pandemia foi muito traumático. Você tem outro fenômeno muito curioso, que é o seguinte: antigamente a China era sinônimo de mão de obra barata. Sim. Não é mais assim. Então, se você tem um setor da economia em que a remuneração relativa da força de trabalho ainda é um item importante para cálculo da competitividade final do produto, em muitas áreas, essas empresas saíram da China e estão indo para outros lugares. Estão indo para o Vietnã, estão indo para a Malásia, estão indo para Taiwan, estão indo para Mianmar, estão indo para o México, estão indo para a Polônia, para Marrocos, né? Nessa coisa como um todo, eu acho que essa dispersão do risco que estava concentrado na China poderia ser uma grande oportunidade para o Brasil, aliás, uma grande oportunidade também para o Brasil se reindustrializar ou se neoindustrializar, se ele conseguisse absorver esses capitais aqui. Mas fica difícil porque no momento em que um gestor, por exemplo, de plantas produtivas vai dizer onde é que eu vou reposicionar a minha unidade fabril. Eu vou para o México, onde a carga tributária é 20%, vou para os Estados Unidos, onde a carga tributária é 25%, 26%, ou vou para o Brasil, onde mesmo após a tão conhecida, né, a popalada reforma tributária, a gente está pensando em impostos de 33% do PIB. Nós estamos muito pesados, nós estamos muito caros para o país que a gente quer ser. O Brasil ainda tem essa dificuldade. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria antes posicionar, já que falávamos de China, falávamos de Brasil, posicionar também o período em que você esteve como presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, né, que é conhecido popularmente, como nós falávamos, como Banco do BRICS.
Muita gente não compreende, Marcos, o papel desse banco, né, a função dele, aliada aí aos países que formam, né, esse bloco econômico, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Falei todos? Está certinho aí a lista? Eu acho que o Irã não. O Irã não? O Irã não. O Irã não, né? Eu acho que o Irã talvez seja membro dos BRICS, mas não do Banco dos Do banco, BRICS. isso, membro dos BRICS, dos BRICS. Fala então um pouco sobre esse banco, né? Por que ele surge, né? E também um pouco do período em que você esteve como presidente, do papel que o Brasil teve a ocupar, né? Foi o primeiro latino-americano, se eu não me engano, o primeiro Sim. brasileiro, obviamente, o primeiro latino-americano a ocupar a presidência desse banco. Veja, Rafael, em 2001, um economista, um banqueiro importante daquele banco de investimento Goldman Sachs, fez um estudo sobre o futuro da economia mundial, né? E ele lá estava olhando a bola de cristal dele, estava olhando as folhas do chá e disse o seguinte: olha, quando nós chegarmos lá para 2030, ao longo desse período que nos separa de 2001 a 2030, cada vez mais países como Brasil, Rússia e China vão ocupar uma fatia maior do produto interno bruto mundial. Brasil, Rússia, Índia, China, BRIC, né? Aí colocou um Szinho minúsculo, né, e soltou um papel que, se eu não me engano, chamava Dreaming with BRICS, né, sonhando com os BRICS. É justamente é, essa, esse convite à atenção de investidores e parceiros de que o desempenho econômico dessas quatro nações seria por conta do seu território, da sua população, do seu peso específico, cada vez maior na economia mundial. Isso eu acho que se confirmou em grande medida em relação à China e à Índia. Sim. Embora a China ainda seja muito maior. Hoje, uma China, com a população mais ou menos igual, é equivalente a 4 Índias e meia, né? Então, a renda per capita. E foi menos o caso de Rússia e Brasil, quer dizer, o desempenho econômico brasileiro e russo ao longo desse período foi menos impressionante do que o de China e Índia. Só que mais para o final daquela década, representantes em nível de Ministério das Relações Exteriores, Ministério de Finanças, depois até em nível de chefes de governo, chefe de Estado, passaram a se reunir. Convidaram um país do continente africano, que é a África do Sul, e aí você criou essa plataforma de consultas, interações, chamada BRICS. Mas para o final daquela década, representantes em nível de Ministério das Relações Exteriores, Ministério de Finanças e mesmo os chefes de governo passaram a se reunir, convidaram também um país representando o continente da África. E aí você tem essa plataforma de consultas, de interações, de onde surgiu também uma nova instituição, um banco de desenvolvimento, o NDB, que foi rascunhado aqui, aliás, nessa cidade onde nós estamos, em Fortaleza, né, na cúpula de Fortaleza. Em que ano foi? Dos BRICS, em 2014. 2014. Né? Olha que fato extraordinário. Coincidência do destino. 2015 é o primeiro ano de operação, né, Como é que funcionam esses bancos de desenvolvimento, né? Vamos pensar, Rafael, a China tem o que eles chamam de nota de crédito, né? As agências de classificação de risco dão uma nota para a China. A economia da Rússia, da economia da Índia, do Brasil e da África do Sul. E às vezes, quando você tem uma instituição multilateral, você tem o cruzamento dessas diferentes notas de crédito que produz, ao final da linha, uma nota de crédito para a instituição que é muito mais alta do que a de um país individualmente considerado. Isso quer dizer o seguinte: vamos supor que você precise de recursos de qualidade de longo prazo a custos baixos para fazer rodovias, ferrovias, aeroportos, infraestrutura de saneamento, distribuição de água, prevenção de enchentes, né? Então, por vezes, é mais fácil você alocar recursos, mobilizar recursos mediante esses bancos do que indo diretamente ao mercado para tentar atrair poupança para fazer esse tipo de investimento. Essa é uma das razões pelas quais você poderia argumentar que quanto mais bancos multilaterais você tiver, melhor. Mesmo porque se você contrastar aquilo que é aprovado por todos esses bancos, aí não é só o Banco dos BRICS, mas o Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Asiático, se você pegar toda a família de instituições financeiras multilaterais e o montante que eles aprovam por ano para financiamento da infraestrutura, dá apenas uns 7 ou 8% de todas as necessidades de
grandes economias, como é o caso da Indonésia, da Índia, do Brasil, da China, ou seja, há um longo caminho a percorrer. Então foi nesse sentido que foi criado o Banco dos BRICS, que tem um papel importante, só que é um papel também, comparado com o oceano de necessidades, relativamente pequeno. Como foi essa experiência lá, de representar o Brasil, o processo Então, todo da Rafael, presidência desse você período? sabe que eu escrevi meu doutorado, eu apresentei ao Departamento de Sociologia, Relações Internacionais da USP, fiz meu pós-doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, e quando eu estava ali, eu terminei meu pós-doutorado, estava conversando com alguns colegas, né, e comentei com um professor amigo meu, que era o diretor do programa de mercados emergentes da Universidade de Colômbia. Falei, olha, esse negócio de mercados emergentes é bacana, mas é muito amplo. Por que a gente não faz alguma coisa sobre BRICS, né? Que agora BRICS estão muito na moda. Isso é 2009, 2010. Sim. Aí ele falou, ótima ideia. Apresentamos para o reitor, então criamos um laboratório chamado BRIC Lab, e eu fui co-diretor desse laboratório, da sua criação em 2010 até 2018. Né? Então eu tive muita familiaridade. Eu tenho um artigo publicado no Financial Times, eu acho que em 2013 ou 2014, chamado The BRICS Development Bank is more than welcome. Quer dizer, o Banco dos BRICS é mais do que bem-vindo. Por quê? Porque poderia funcionar como uma maneira de você construir mais coordenação entre essas grandes economias emergentes e, mais uma vez, você acrescenta um outro ator a uma família de instituições que mobilizam recursos de qualidade. Então eu tinha essa familiaridade. Quando eu fui para o governo, eu exerci o cargo de presidente do conselho de diretores do banco e depois fui nomeado pelo Brasil para concorrer à eleição. Fui eleito em 2020 e fiquei lá até 2023. Foi uma experiência muito interessante, difícil também, né? Porque não apenas você aumentou o grau de desconfiança geopolítica entre as grandes potências, mas foi um período também que a China teve em lockdown por causa da Covid, né? Não foi um período fácil, mas foi uma experiência muito interessante. E a sede do banco fica em Xangai, na China. Também há uma troca, inclusive, de cultura completamente, né? Da experiência, inclusive, que você tinha como diplomata dos Estados Unidos é completamente diferente. Bom, vamos situar também do ponto de vista do investidor, do gestor, do empresário, do cooperativista, ou dos cooperativistas, né? Dessa gama de atores que podem estar nesse cenário econômico e político desafiador que a gente estava narrando aqui ao longo dessa entrevista. Nesse momento, você falava inclusive da alta carga tributária no Brasil, né? Nesse momento, pensando o cenário internacional e pensando o cenário local, como, por exemplo, o empreendedor, o líder de cooperativa brasileira, das várias áreas, passando pelo agronegócio, passando por setores como o setor de infraestrutura, passando por setor estratégico do Brasil também, né, que responde para uma grande parcela da economia no cooperativismo como a saúde. Como ele pode se posicionar nesse cenário em que, de fato, as condições me parecem, pela narrativa que a gente trouxe aqui, um pouco adversas. Tem dificultadores de ambos os lados aí, tanto de quem comercializa para fora, de como também quem está aqui produzindo na economia local. O cooperativismo é tão bonito e ele tem tantas vantagens, né, Rafael? Porque se você pensar, tem o tema do compartilhamento de experiências, né? Se você faz parte de uma determinada corporativa, aquilo que surge como uma inovação, um aprimoramento numa técnica de gestão, na adoção de uma tecnologia, é mais facilmente compartilhado. Ele é também muito bonito porque você ganha escala, né? Às vezes você tem um produtor específico que tem um pequeno poder relativo na aquisição de um insumo ou de uma máquina, ou na obtenção de um crédito. Se ele está operando debaixo de um guarda-chuva de uma cooperativa, é engraçado que a soma das diferentes unidades aqui é muito maior do que simplesmente a aritmética básica pode supor. E você tem também, eu acho que é uma coisa extraordinária do cooperativismo, um bom equilíbrio, que é um equilíbrio muito difícil de alcançar no mundo de hoje, entre o tecnológico e o presencial. Eu vejo isso muito nas cooperativas de crédito, vejo isso muito nas cooperativas do agro, porque aí você pode, às vezes, fazer compartilhamento de maquinário, compartilhamento de insumos tecnológicos. Eu acho uma vantagem também bastante grande. Agora, mesmo o cooperativismo, ele opera dentro de um contexto. Então, por exemplo, hoje o Brasil tem, na minha opinião, uma gestão macroeconômica muito marcada pelo desequilíbrio fiscal, por incentivos exagerados à atividade econômica de curto prazo, o que fazem
sair crédito da economia, o governo acaba se tornando a grande fonte de absorção de crédito, liquidez da economia, o que deixa o crédito mais alto para todo mundo. Então, hoje, quer queira, quer não, as cooperativas dos mais diferentes setores têm que lidar com uma taxa de juros das mais elevadas do mundo. Verdade. E se o governo não ataca esses problemas do seu próprio alto apetite, ou seja, ele não faz se ele não regula o próprio apetite macroeconômico, ele continua tirando o crédito da mesa, né, da sociedade para levar para ele e deixa o dinheiro bastante mais caro. Você fez isso, um dos principais efeitos colaterais é o encurtamento de horizontes. Em vez de você se planejar para 10 anos, você se planeja para 5. Se em vez de 5, para 2 anos. Se não para 2 anos, ao longo dos próximos 12 meses. Esse encurtamento de horizontes não é bom. Então, vamos lá. É verdade que o cooperativismo tem muitas coisas positivas, bacanas, né, em que, mais uma vez, a união faz a força, mas em outro ele não deixa de operar num contexto macroeconômico, que no caso do Brasil é muito complexo por conta por exemplo, o custo relativo do dinheiro. Na sua palestra aqui no Seminário de Gestores Públicos, Marcos, você falou sobre um mundo que vive aí um binômio, né? Você utilizou até o paradigma lá do Highlander, do filme. De um lado, alta tecnologia, de outro ainda necessidades fundamentais, como itens muito básicos, como água, dos que eu lembro aqui de cabeça. Pedras, né? Minérios. Minérios. O Brasil se posiciona, e o cooperativismo também se posiciona de uma forma exemplar também nesses setores, onde dessa produção, né, digamos assim, essa produção fundamental da agricultura, essa produção ligada à infraestrutura, que pode vir a ser, né, formatada no modelo de cooperativo. Pensar, por exemplo, a segurança alimentar de um mundo que vai crescer. Qual era a estimativa de crescimento da população mundial que você falava? Isso, quer dizer, entre 2026 e 2050, pular dos atuais 8 bilhões para alguma coisa como 10 bilhões de pessoas. Ou seja, 2 bi, né? O mundo que a população ainda iria crescer 2 bi. É uma China, mais um Estados Unidos, mais uma Alemanha, mais uma Rússia. Então, pensando, segurança alimentar, questão energética, petróleo entre elas, né? A questão de soluções, inclusive, né, de conseguir território para, né, para colocar essa nova população que está crescendo. O cooperativismo seria um meio, sei lá, transnacional de desenvolvimento da economia, onde a gente poderia ter, pensando aí as cooperativas brasileiras, pensando o exemplo das cooperativas, sobretudo na Europa, que tem mais força também, sim, como um fator que poderia reorganizar essa cadeia de distribuição? Então, o cooperativismo como força internacional ou transnacional, eu acho que ele ajuda a deixar um superávit de cooperação sobre conflito, ele convida a mais entendimentos internacionais, mas em alguns casos ele pode ser muito ambicioso demais pensar nisso, porque, afinal de contas, está todo mundo ali debaixo de uma regra nacional de um determinado país. O que eu acho que são os principais benefícios, né, que estão ao alcance da mão, Rafael, são os benefícios do cooperativismo dentro de um próprio país, dentro do próprio Brasil, por exemplo. Né? Você vê, eu estava pensando nas cooperativas de crédito, cooperativas de natureza financeira. Né? Sim. Às vezes você tem o crescimento de unidades, de empresas que vão se fazer por meio de dívida, mas talvez tenha outras oportunidades também, como, por exemplo, como se diz no mercado financeiro, de equities, né? Ou seja, as cooperativas poderiam ser indutoras, né, aconselhadoras de quais são as boas oportunidades para outras empresas que querem entrar não como fornecedores de dívida, né, ou seja, titulares de dívida, mas querem ser sócios da operação. Né? Tem toda essa questão agora do acordo Mercosul-União Europeia. Em muitos casos vai ficar mais barato para você comprar alguns dos insumos que são fundamentais. Se você utilizar as cooperativas, né, o cooperativismo, como uma ponte de lança para encontrar essas boas oportunidades e ter força na negociação do preço dos insumos, eu acho que isso vai ser muito poderoso também. Diante da realidade que a gente vive hoje, né, onde uma das questões fundamentais que a gente tem debatido no Brasil, sobretudo nos últimos 8 anos, é a instabilidade política, né? É preciso também estabilidade política para se pensar políticas de longo prazo, como você vinha discutindo aqui. A gente está vindo de uma sequência nos últimos, talvez, 10 anos no Brasil, que a gente teve quase, talvez, 3 modelos de economia implantados, né, na história recente só do nosso país.
Nos Estados Unidos também houve uma mudança, talvez política, não sei exatamente econômica, muito gradual, se a gente pensar aí no intervalo que teve mandato de Trump, né, depois Biden e agora novamente Trump. Há uma instabilidade também do ponto de vista político que pode afetar, eventualmente, esse cenário de desenvolvimento econômico que a gente está falando aí. Já tem muito desafio que vem pela frente? No caso do Brasil, Rafael, eu acho que você tem um período razoavelmente longo, né, de 2 mandatos, 8 anos, de estabilização da economia, consolidação da domesticação da inflação, que são os anos do presidente Fernando Henrique Cardoso, o início de privatizações, criação de agências reguladoras. Então, você tem avanços aqui que são avanços do ponto de vista monetário e são, em alguns casos, avanços também do ponto de vista institucional. Institutional Economics, economia institucional. Como depois da redemocratização foi onde, de fato, o Brasil se alicerçou. Sim. Agora, de 2003 para cá, você tem um grande modelo dominante, né? Porque tem gente que fala sobre as características de política econômica do governo Lula I ou Lula II. Eu não consigo ver muito assim. Eu consigo ver apenas um longo governo do PT, que tem início em 2003, está aí até hoje, está concorrendo às eleições, e teve um período excepcional, ou seja, uma exceção, que é aquele segundo semestre de 2026, com o presidente Trump assumindo, o presidente Temer assumindo os destinos do país, e a gestão do presidente Bolsonaro, né, que foi muito marcada também pela dificuldade de você fazer reformas, você tem que lidar com aquela que é a mais grave crise, né, de saúde pública desde tivemos a Covid-19 nesse contexto. Passado. Agora, você tem um modelo dominante ao longo desse longo período de tempo, que é um modelo Estado desenvolvimentista, de pouco equilíbrio fiscal, de expansão, formação de demanda por meio da ação das estatais, baixo grau de meritocracia. Eu acho que esse tem sido o modelo dominante e não é, na minha opinião, um bom modelo para o Brasil. Nesse momento, então, pegando esse gancho final, você está mais otimista ou mais pessimista em relação aos próximos anos? A gente está num ano eleitoral, né? Um ano onde se define muita coisa. A gente sabe que o Brasil é um país de trajetória política turbulenta, né? A gente passou por períodos aí bem complicados, a democracia recente, a Constituição é muito recente, né? Esse modelo que a gente vive hoje, e inclusive a estabilidade que você acabou de trazer no seu exemplo, do período do Fernando Henrique para cá, né? É muito recente. Você avalia que nessas eleições agora, pensando no Congresso Nacional, pensando os governos estaduais, pensando a presidência da República, dá para ser mais otimista em relação ao futuro político do Brasil? Então, eu te digo 2 coisas, né? Sabe aquela brincadeira do cabo de guerra? Rafael, que você tem um grupo de pessoas puxando a corda para um lado e você tem um grupo de pessoas puxando a corda para o outro lado. Então, se por um lado eu acho que tem barbeiragem macroeconômica, tem desequilíbrio fiscal, tem governo que gasta demais, tem a má gestão das estatais, tem a diminuição de estoque de meritocracia na gestão da coisa pública, você tem essas coisas aqui. Agora, por outro lado, as mudanças internacionais eu acho que estão favorecendo o Brasil por conta da sua característica como provedor de segurança alimentar, de diversidade energética, tem esse tema todos os minerais críticos, tem o tamanho relativo do mercado interno do Brasil. O Brasil agora, enfim, é um dos sócios daquele que é o maior acordo comercial da história da economia mundial, que é o acordo Mercosul e União Europeia. Então tem coisas muito bacanas aqui acontecendo, né? Mas para concluir, eu não sei se você assistiu, eu acabei muito impactado por um filme recente, que aliás ganhou até o Oscar, que é um filme chamado Conclave. Assisti. Né, que é um filme que fala sobre a eleição de um novo Papa, né? Sim. Que é um filme belíssimo, tem uma fotografia belíssima e tem 2 discursos, a meu ver, muito tocantes, né? Um é o discurso da homilia, né, quando o padre que vai presidir o colégio, né, que vai eleger um novo Papa, faz um discurso sobre a importância da dúvida e como, em relação à dúvida, você pode gerar tolerância e, mais uma vez, ressignificar a importância da fé, e, portanto, da igreja. E você tem um outro discurso mais para o final do filme, que acontece de uma situação assim, muito, muito tensa, né? Aparentemente houve um atentado lá de fora da Santa Sé, tem alguns
tem alguns cardeais reunidos numa espécie de auditório, tem uns cardeais mais linha dura, tem os outros cardeais mais, assim, mais abertos. Só que aí um dos cardeais pede a palavra e diz o seguinte: olha, vocês ficam falando aí sobre as tradições e tudo mais, mas a igreja não são esses edifícios, a igreja não são as estátuas de mármore, a igreja não é as tradições, a igreja é aquilo que a gente fizer dela de agora em diante. Eu gosto dessa imagem para o Brasil. O que é o Brasil? O Brasil são as oportunidades desperdiçadas, é a falta de velocidade, são os políticos corruptos. Vamos ter as eleições? Então é o seguinte: o Brasil é aquilo que a gente fizer do Brasil daqui para frente. Daqui para frente. Olhando para o olhar do mundo sobre o Brasil, você que viaja muito, conversa muito, pesquisa também, né, o nosso cenário político e econômico, como o Brasil é visto lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa e na China, para utilizar aí três principais continentes? É um ator que está com subdesempenho. Né? A gente agora está em Copa do Mundo, né? Então você tem várias seleções. Inclusive a seleção brasileira, né? Você vê seleções com uma grande trajetória, né, em Copas do Mundo, que às vezes não tem um resultado tão bom, não está com um time que está jogando tão afinado quanto se deveria afinar. Então, eu acho que os outros países veem o Brasil com um misto de admiração pelo potencial que tem, mas também com um certo, assim, um pouco decepcionados pelo baixo desempenho econômico do Brasil ao longo do tempo. Olhando também para o futuro, qual é a tendência econômica que vai dominar talvez os próximos 3, 4 anos? A gente tem talvez a tecnologia envolvida nisso, a IA, né, vai substituir a mão de obra, vai afetar, por exemplo, muito, né, da economia dos países. Como é que você vê o futuro? Não tinha o ESG? Sim. ESG é aquela sigla onde você tem a prevalência das questões ambientais, Sim. em inglês significa environment, sociais, S, e G de governança. Eu não estou dizendo que isso deixou de ser importante, mas foi para o banco de trás. Quem está pilotando é o ESG 2.0. E de economia, S de segurança, G de geopolítica. E o que é, aproveitando aí o exemplo 2.0, o que é o gestor 4.0, que foi um dos elementos que eu trouxe aqui para Fortaleza para a discussão? O que eu chamei disso é que o gestor tem que ser um estrategista. Então, é como se você tivesse uma mesma pessoa, mas que tem que desempenhar duas funções distintas. Uma que você não pode descurar, né, da gestão do cotidiano, né, dos ciclos mais curtos de tempo, mas ao mesmo lado alguém absolutamente sintonizado às grandes tendências, às grandes dinâmicas. Essa é a figura múltipla, ou melhor, é a figura dupla do gestor e do estrategista. E onde que ele está operando? Numa economia 4.0. E aí na minha fala eu tentei identificar 4, né, elementos constitutivos dessa economia 4.0. As mudanças demográficas, que em alguns casos tem que ver com aumento populacional em alguns países e diminuição populacional em outros, e com uma população que tem mais expectativa média de vida ao nascer. As pessoas estão vivendo mais, isso tem implicações para a previdência social, para a organização das empresas, para a construção e alimentação dos talentos. Mencionei também o fato de que as economias emergentes hoje já representam, né, uma contribuição para a formação da demanda global muito mais importante do que das economias maduras, o que significa uma boa notícia para país, por exemplo, que vende insumos, né, para essa expansão infraestrutural. Eu falei também sobre a necessidade de você conciliar aquilo que está na fronteira tecnológica com os chamados recursos estratégicos, né, o mundo Highlander, né, como a gente falou. E, por último, esse desafio de você treinar, retreinar, habilitar, reabilitar talentos num universo que é intensivo em tecnologias de inteligência aumentada. Uma coisa que faltou eu perguntar... Isso que é a economia 4.0, é a combinação dessas coisas como um todo. Pensando esse ator múltiplo, né? Esse ator que reconhece todos esses fatores. Bom, faltou eu perguntar para você, situar também a sua opinião sobre a economia e sobre, né, a política nordestina. Né? A gente está aqui em Fortaleza, no Ceará, finalizando aqui a programação do Seminário de Gestores Públicos, um evento que reuniu não só prefeitos, como vereadores, servidores públicos, todo mundo que se articula e negocia também com o setor público. Como é que você avalia a presença hoje econômica e política do Nordeste, pensando aí o território brasileiro? É curioso, né? Porque é uma natureza é uma região de claros contrastes, né? Mas eu estou muito impressionado com as coisas que tem se conseguido fazer aqui. Né? Exemplos meritórios de educação básica,
exemplos meritórios de ensino do que, enfim, nas estatísticas internacionais, nos estudos internacionais que chamam de STEM, né? Science, Technology, Engineering and Math, particularmente as matemáticas. Aqui no caso do Ceará, o número de gente de qualidade que está exercendo funções de alta responsabilidade no mundo empresarial, no governo, por conta também desse bom treinamento e formação. O que isso significa de empreendedorismo que se refere em benefício para a própria região, inclusive empreendedorismo de base tecnológica. Eu acho que muitas das coisas que estão acontecendo no Ceará funcionam como uma espécie de farol para outras regiões do Brasil. Muito bem, Marcos. Olha, eu te agradecer bastante pela participação aqui no Voz do Cooperativismo. Você que nos acompanhou até agora, o Marcos Troirro é ex-presidente do Banco do BRICS, né? Foi o primeiro brasileiro, inclusive, a ocupar essa posição. Diplomata, experientíssimo, também esteve, né, no governo federal, trabalhando na economia brasileira. Veio aqui para Fortaleza debater com a gente a importância da preparação dos gestores públicos, dos gestores também empresariais, inclusive dos gestores cooperativistas, para essa economia, para esse mundo em transformação, nessa economia 4.0, esse mundo que nos desafia aí todo dia nas cartadas dos políticos e também nas intervenções aí, né, dos atores que estão nesse momento liderando, né, a pauta mundial. Então, muito obrigado por ser esse tradutor, por trazer aqui o seu conhecimento para esse espaço. Obrigado. Grande prazer estar com você, Rafael. Obrigado. Bom, o Voz do Cooperativismo encerra agora. A gente volta na semana que vem com mais debate, com mais discussão muito importante para você que tem pensado a economia do estado do Ceará nesse modelo econômico que tem transformado vidas.